Bom, gente, nessa aula de hoje nós vamos ver questões envolvendo juros simples e juros compostos, né? Os dois tipos de juros. Então, nós estamos na aula 15, essas questões são da aula 15, da apostila 4, tá bom? Nós estamos encerrando a apostila 4, né? Porque a matéria da aula 16 e aula 17 nós já vimos, né? Que é de divisibilidade. Então, agora nós vamos encerrar a apostila fazendo as questões da aula 15. Aí, nessa aula, eu vou fazer com vocês as 4 questões de sala, mais as 10 questões de atividades propostas. Tá bom? E à medida que eu for fazendo, eu vou passando para vocês a fórmula, para a gente ir lembrando e diferenciando, né? Quando que é que a gente aplica juros simples e quando que a gente aplica juros compostos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, questão de sala. Questão número 1 de sala. Um comerciante está negociando o valor V da venda à vista de uma mercadoria que foi adquirida com seu fornecedor um mês antes por R$1.000, com 4 meses de prazo para pagamento, sem pagar juros. Então, olha só, ele está numa determinada data que um mês antes ele comprou, né? Ele está negociando lá com o fornecedor, né? Mas ele comprou. E o que ele vai fazer? Ele vai pagar daqui a 3 meses para frente, né? Porque com 4 meses de prazo, então daqui a 3 meses ele vai pagar R$1.000, né? Sabe-se que o comerciante aplica esse valor V à taxa de 2% de juros compostos ao mês para viabilizar o pagamento futuro da mercadoria. Para que a atualização do valor associado à venda dessa mercadoria forneça, na data do pagamento do fornecedor, um lucro líquido de R$200, a venda à vista deve ser de... Use a aproximação de 1,0612 para 1,02 ao cubo e, ao expressar um valor monetário, faça o arredondamento na segunda casa decimal, considerando unidades inteiras de centavos. Então, vamos lá, gente. Ó, vamos entender. É o seguinte, ó. Vamos colocar uma linha do tempo para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, olha, aqui é hoje. Aí, aqui é um mês antes, tá? Vou dar sempre um prazo de um mês aqui, para cada tracinho aqui, para vocês entenderem. Um mês, aí hoje, né? Que é menos um mês, vamos colocar um mês anterior, né? Aí, aqui vai ser um mês, aí aqui 2 meses, e aqui 3 meses. Então, olha só, ele comprou, né, do fornecedor dele um mês antes. Eu tô falando aqui, a situação tá sendo hoje. Ele comprou um mês antes para pagamento com 4 meses de prazo. Então, se ele comprou aqui, gente, vamos supor que aqui seja, ó, a gente tá em setembro, né? Então, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Setembro, agosto, aí aqui é outubro, novembro, dezembro. Então, olha, ele comprou em agosto para pagar em dezembro. Olha, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, com prazo de 4 meses. Então, aqui em dezembro, ele tem que pagar R$1.000 para o fornecedor dele, ok? Sabe-se que o comerciante aplica esse valor V, então o valor V é o valor que ele vai vender o produto dele hoje. Aí, ele vai pegar esse dinheiro aqui e vai aplicar esse dinheiro a uma taxa de 2% aos juros, para que lá na época que ele for pagar o fornecedor, ele tenha os R$1.000 e mais um lucro de R$200. Então, aqui ele tem que ter mais R$200, entendeu? Então, eu quero saber o seguinte, por quanto que ele tem que vender o produto hoje, para ele pegar esse valor hoje, aplicar, e daqui a 3 meses, aí é 3 meses, gente, porque já passou um mês, né? Ele comprou o produto um mês atrás. Para daqui a 3 meses, ele ter os R$1.000 para pagar o fornecedor, mais R$200 que ele quer ter de lucro. Entendeu? Então, para que a atualização do valor associado à venda dessa mercadoria forneça, na data do pagamento do fornecedor, um lucro de 200, por quanto que ele tem que vender hoje? Ok? Ficou claro? Então, olha só.
Esse valor V que ele vai aplicar vai ser o meu capital, não é verdade? Então, eu tenho um capital que aqui está chamando de V, que a gente não sabe quanto que é. O montante, que é o valor que ele tem que ter lá no futuro, é de 1.200, né? Porque ele vai pagar o fornecedor e ainda vai sobrar R$ 200 para ele. A taxa é de 2% ao mês, que foi dada na questão, né? E o tempo são 3 meses, né? Porque ele vai pagar 3 meses para frente. E aí foi dada a informação, gente, que 1,0612 é igual a 1,02 ao cubo, ok? E tá pedindo para arredondar na segunda casa, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Jogar na fórmula de juros compostos, né? Então, montante... Ah, outra coisa, tá vendo que a questão tá falando, ó, juros compostos, tá? Então, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. O montante é 1.200, o capital é V, que é o que a gente não sabe, né? Quanto que ele vai vender o produto, que multiplica 1 mais, a taxa é 2%, então é 0,02 elevado a 3. Então, 1.200 é igual a V vezes 1,02 elevado a 3, gente, é 1,0612, né? Então, V é 1.200 dividido por 1,0612. Aí aqui é continha mesmo, tá, gente? Aí nós vamos encontrar 1.130,80. Então, quer dizer que ele vai ter que vender o produto por 1.130,80. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, ele vai vender por 1.130,80. Aí, 3 meses para frente, ele vai retirar R$ 1.200. Entendeu? Porque ele quer ter um lucro de 200 e vai pagar R$ 1.000 para o fornecedor. Certinho? Então, a resposta certa é letra B. Vamos ver a próxima questão. Questão 2. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de $1 milhão ao Fundo Monetário Internacional para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com a taxação de juros compostos de 8,5% ao ano. Determine o valor da dívida no ano de 2015 em milhões de dólares. Então, a dívida total é de 1 milhão. Aí, gente, olha só, como já está pedindo a resposta em milhão, então a gente pode colocar que a dívida era 1, né? Porque aqui já está em milhão. Então, esse 1 milhão vai corresponder ao capital, né? Que a gente vai calcular juros sobre ele. Então, eu tenho um capital que é 1, a taxa é de 8,5, né, por cento ao ano. O tempo, olha só, é 2000 e pegou, né, o dinheiro esse empréstimo foi feito em 2000 e eu quero saber a dívida em 2015. Então, o tempo é 15 anos, né, a taxa já está em ano, o tempo em ano também. 15 anos e o montante é o que a gente está querendo saber, né, de quanto que é esse montante. E foi dado também essa informação aqui, olha, que 1,085 elevado a 5 é aproximadamente 1,5. Bom, então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar? Então, vai ficar o seguinte, montante é igual capital, que multiplica 1 mais I, elevado a T, né? Então, montante é igual, capital é 1 vezes 1 mais a taxa é de 8,5%. Como a taxa aqui tem porcentagem, tem que dividir por 100, né, gente? Então, vai ficar 0,085 elevado a 15, né? Porque o tempo é 15. Então, montante, 1 vezes alguma coisa, não precisa nem de colocar esse 1 mais, né? Então, vai ficar 1,085, né? Que é 1 mais 0,085 elevado a 15. Só que a questão deu o valor de 1,085 elevado a 5. Então, gente, é a mesma coisa a gente fazer assim, ó. Aqui é elevado a 15, então é 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5. Ou então, isso aqui pode ser escrito assim também, ó.
1,08. Porque você tem que pensar o seguinte, você tem que usar a informação que foi dada. Como te deu elevado a 5, então de alguma maneira você tem que representar elevado a 5, né? Elevado a 3, olha, é a mesma coisa, tá? Porque potência de potência multiplica. E aqui conserva a base e somos expoentes, então dá na mesma, tá? Então, montante é igual a 1,5, né? Porque 1,085 elevado a 5 é 1,5, vezes 1,5, vezes 1,5. Que é a mesma coisa que 1,5 elevado ao cubo, né? Tanto faz, pode fazer por qualquer um dos dois caminhos, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Multiplicar, né? 1,5 vezes 1,5, 2,25. 2,25 vezes 1,5, 3,375. Então, a dívida vai ser de 3,375. Isso aqui está em milhões, né? Então, são 3.375.000. Como já pediu a resposta em milhões, então, prontinho, né? Então, nossa resposta é letra C. Vamos ver a próxima questão, questão 3. César aplicou R$ 10.000 em um fundo de investimentos que rende juros compostos a certa taxa de juro anual positiva I. Então, olha, juros compostos, e aqui eu tenho taxa anual e a taxa é I, né? Após um ano, isso que é tempo, né? Ele saca desse fundo R$ 7.000 e deixa o restante aplicado por mais um ano, quando verifica que o saldo é R$ 6.000. O valor de 4i menos 1 ao quadrado essa é diferente das outras questões que nós fizemos, né? Então, vamos lá, vamos entender. Primeiro, ele aplicou um capital de 10.000. Vamos só esquematizar aqui, ó, 10.000, em um fundo de investimentos que rende uma taxa I, que a gente não sabe quanto que é, ao ano. Aí passou um ano, então aqui tem um ano depois, e essa taxa I tá em ano, né, que ele tá falando taxa anual aqui. Após um ano, ele vai pegar R$ 7.000, então aí aqui vai ter um montante que eu não sei quanto que é, né, que vai render um ano. Aí ele vai retirar R$ 7.000, ok? Dessa quantia, que vai ser mais do que 7.000, né? Claro, né? Que se ele já vai aplicar 10, gente. É claro que depois de um ano ele vai ter muito mais do que 7, né? Aí ele vai tirar 7 e vai deixar o restante lá. E deixa o restante aplicado por mais um ano. Aí esse que sobrou aqui, ele vai deixar mais um ano pra frente, certo? Quando verifica que o saldo é de R$ 6.000. Então, aqui ele vai ter R$ 6.000. Aí eu quero saber quanto que é 4i menos 1 ao quadrado. Então, primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o valor de i. Aí, depois que a gente achar o valor de i, a gente vai calcular 4i menos 1 ao quadrado. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Olha só, e a taxa é i, né? Então, primeiro vamos achar esse montante aqui, olha. Esse montante aqui vai ser o valor de 100 aplicado a um ano a uma taxa i, certo? Então, montante vai ser 10.000, né? Vai ser um capital de 10.000 vezes 1 mais i elevado a 1, certo? Então, o montante vai ser igual 1 mais i elevado a 1 é 1 mais i. Vezes 10.000, eu vou fazer distributiva. Então, vai ficar assim, ó, 10.000 vezes 1, 10.000. 10.000 vezes i, 10.000i. Ok? Beleza. Aí, o que vai acontecer aqui? Aí, ele vai retirar 7.000 dessa quantia, não é? Então, ele tinha 10.000 mais 10.000i. Aí, ele vai retirar 7.000. Aí, com quanto que ele vai ficar? Ele vai ficar com 3.000 mais 10.000i, certinho? Ok? Então, olha, ele tinha essa quantia aqui, né? Depois de um ano, aí ele vai retirar 7.000, aí ele vai deixar aplicado mais esse valor aqui. Aí, esse valor, que vai ser o meu, como se fosse meu capital 2, né? Aqui no período 2. Aí, esse capital de 3.000 mais 10.000i, ele vai deixar aplicado durante um ano e vai retirar 6.000. Então, esse 6.000 vai ser o meu montante, ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vou só colocar a fórmula aqui primeiro. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t, né? Então, o montante vai ser de 6.000. É igual, o capital vai ser 3.000 mais 10.000i.
1 mais I elevado ao tempo, que é 1. Certo? Aí agora, gente, aqui eu vou fazer distributiva, tá bom? Então, vai ficar 6.000 é igual. 1 mais I elevado a 1 é 1 mais I, né? 3.000 vezes I, 3.000. 3.000 vezes 1, desculpa. Depois, 3.000 vezes I, 3.000I. 10.000I vezes 1, 10.000I. Mais 10.000I ao quadrado. Então, presta atenção aqui que eu já vou simplificar. Primeiro, eu vou tudo cortar 3 zeros aqui, né? Dividir tudo por 1.000, porque ninguém merece ficar fazendo essas continhas aqui com esse monte de número, né? Agora, eu vou dar uma organizada aqui. Olha só, a minha equação vai ficar assim, ó. 10i ao quadrado, certo? Aí, aqui, olha, eu tenho 10i com mais 3i, 13i. E aqui eu tenho um 3 e aqui eu tenho 6. Olha, vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos 3 é igual a 0. Certinho? Olha, 10i ao quadrado, 10i com mais 3i, 13i, menos 3 é igual a 0. Aí, você vai fazer delta, né? Tudo bonitinho. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, 169, menos 4 vezes o a, que é 10, menos o c, que é 13. Então, vai ficar, olha... 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. 120 com 169 dá 289. Então, I é igual a menos B, menos 13, mais ou menos 17, que é a raiz de delta, sobre 20. Então, tá. Então, aqui eu vou ter um I que é negativo e o I que é positivo, né? Então, o negativo a gente já vai até desconsiderar, tá bom? Então, eu vou fazer o menos 13 com menos 17, que vai dar negativo. Vai dar menos 1, né, gente? Que é menos 13 com menos 17, menos 20. Sobre 20, menos 1. Mas isso aqui a gente vai desconsiderar, né? Menos 13 mais 17, 4. 4 sobre 20, gente, 4 sobre 20 é 1/5, não é? 1/5 é 0,2. Certinho? Porque olha só, menos 13 mais 17 é 4. 4 sobre 20, 1/5. 1/5 é 0,2. Esse é o valor de I. Só que a questão não está pedindo I. A questão está pedindo 4I menos 1 ao quadrado, né? Então, vamos calcular. 4 vezes 0,2 menos 1. Aí aqui não precisa fazer produtos notáveis não, tá, gente? Vamos substituir aqui o valor do I e já calcular direto. 4 vezes 0,2 dá 0,8. 0,8 menos 1, menos 0,2, certo? Olha, 4 vezes 0,2, 0,8, menos 1, 0,2. Ao quadrado, então dá 0,04. Então, a nossa resposta é letra D. Vamos ver a última de sala. Certo capital foi aplicado em regime de juros compostos. Nos 4 primeiros meses, a taxa foi de 1% ao mês. E nos 4 meses seguintes, a taxa foi de 2% ao mês. Sabendo-se que após os 8 meses de aplicação, o montante resgatado foi de 65.536, então o capital aplicado em reais foi aproximadamente igual a... De quanto que foi esse capital aplicado? Aí nós temos uma informação aqui, ó, que 65.536 é igual a 2 elevado a 16. Então, vamos lá. Olha, primeiro, são duas aplicações, né, separadas. Então, aqui eu tenho um capital, que a gente não sabe quanto que é exatamente o que está pedindo, né, o capital inicial. Vamos chamar aqui de X, né? A taxa vai ser de 1% ao mês. E o tempo, 4 meses, certo? Nos primeiros 4 meses. Aí, depois, eu vou ter um outro capital aqui. Esse capital 2 aqui, gente, vai corresponder a esse montante, correto? Aqui vai ter um montante, aqui vai ser esse montante, né? Aí, aqui eu tenho uma taxa agora de 2% ao mês. E o tempo é 4 meses de novo, né? E aqui no final, nós vamos ter um montante de 65.536. Certo? Aí a gente está querendo saber esse capital inicial aqui que eu chamei de X.
Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou achar esse... Aqui vai ser como se fosse um montante 2, né, gente? Aí primeiro eu vou achar esse capital 2 aqui, olha. A gente vai fazer de trás para frente. Vamos ver a segunda aplicação, depois a gente volta para a primeira. Certinho? Então vai ficar o seguinte, ó. Montante 65.536 é igual capital, que aqui eu tô chamando de M, né? Que multiplica 1,02 elevado a 4. Ok? Aí, isso aqui, gente, é 2 elevado a 16, né? Que tá dizendo a questão. Então, 2 elevado a 16 é igual a montante, que multiplica 1,02 elevado a 4. Então, o montante é igual a 2 elevado a 16 dividido por 1,02 elevado a 4. Ok. Aí, agora, a gente já tem esse montante aqui, então. Então, isso aqui é 2 elevado a 16 dividido por 1,02 elevado a 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir novamente aqui, para a gente chegar no capital, que é o x, né? Então, vai ficar o seguinte, montante, que é 2 elevado a 16 dividido por 1,02 elevado a 4, é igual a capital, que é x, que multiplica 1,01 elevado a 4, correto? Porque aqui o tempo é 4 e o capital é x. Tudo bem até aqui, né? Então, beleza. Aí, agora vai ficar o seguinte, olha. 2 elevado a 16 é igual a x, que multiplica 1,01 elevado a 4, vezes 1,02 elevado a 4. Certo? Então, vai ficar 2 elevado a 16... é igual a x, que multiplica. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar aqui, ó, porque os dois estão com o mesmo expoente. Então, eu posso multiplicar 1,01 por 1,02, certo? 1,01 vezes 1,02, gente, dá 1,0302. Isso aqui, então, está elevado a 4. Aí, você tem que observar o seguinte, que isso aqui tá uma coisa horrorosa, né? Uma conta muito feia. Você tem que observar o seguinte, tá vendo que todos os expoentes aqui tá 8? Então, eu preciso representar esse x na forma de uma potência com expoente 8, certo? Então, olha só, eu tenho o seguinte, que 4, porque aqui tem que ficar 8, porque como tá 8, a gente tem que colocar na forma de expoente 8. 2 elevado a 16, gente, é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que está elevado a 8, certo? 4 não, gente, desculpa, deixa eu colocar aqui 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, que está elevado a 8, né? Porque aqui é 4, né? Que é igual a x, que multiplica 1,0302 elevado a 4. Ok? Aí, fica 4 elevado a 8 é igual a x, que multiplica 1,0302 elevado a 4. Só que para ficar com o expoente 8, gente, se eu colocar uma raiz aqui, olha, e elevar a 2, concorda que é como se tivesse elevado a 8? Porque aqui vai ficar 4 vezes 2, que dá 8. Eu sei que é difícil pensar isso, gente, nessa questão, mas é o único jeito, porque tem que ficar com o expoente 8. Então, você tem que escrever de forma que fique com o expoente 8. Então, vai ficar o seguinte, x é igual a 4 sobre raiz de 1,0302. Isso aqui está elevado a 8. Aí, esse valor aqui, gente, 4 dividido por isso aqui, dá aproximadamente 3,94. Então, isso aqui vai dar 3,94 elevado a 8. Sinceramente, é uma questão inviável de se fazer na mão, né? Porque como que você vai fazer essas contas aqui na mão, né? Então, eu acho assim, vamos nem preocupar com esse tipo de questão, tá bom? Então, a resposta certa é letra E. Vamos ver agora as atividades propostas. Questão 1 das atividades propostas agora, né, gente? Um agricultor financiou com uma cooperativa os insumos utilizados na lavoura de 2014. Pagou 20% dos insumos no ato da compra, então é como se fosse uma entrada, né? Utilizando parte do lucro obtido no ano anterior. E financiou o restante em 10 meses a uma taxa de 2% ao mês a juros simples.
Olha, juros simples. Observou que havia gastado o montante de 208.800 com a parte financiada. Então, quer dizer que os 20% não entra aqui não, tá bom? Nesse caso, o valor financiado dos insumos pelo agricultor foi de... Bom, então ele deu uma entrada. Na entrada não vai ter juros, né? Porque já pagou, pronto, né? Então, a parte financiada vai ser o capital que vai ser aplicado, né? Que a gente não sabe quanto que é exatamente o que está querendo saber na questão. Aí a gente sabe que o tempo foi 10 meses, que ele pagou o montante de 208.800 na parte financiada. Então, é relacionado a esse capital que foi aplicado, né? 208.800. E a taxa foi de 2% ao mês. Então, a gente quer achar o capital aplicando aqui juros simples, né? Então, vamos lembrar, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo, né? E o montante é o capital mais o juro. Então, se o montante é 208.800, então concordo que o juro vai ser 208.800 menos o capital, certo? Então, agora a gente vai jogar aqui na fórmula, olha só, 208.800 menos C, né, que vai ser o juro, é igual ao capital vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 10, sobre 100. Sobre 100 porque eu deixei a taxa 2, né, e na verdade a taxa é 2%, certo? Então, aqui eu vou simplificar, tá? E eu vou deixar o 10 meses, nem vou simplificar com 2 não, porque acho que vai ficar até mais fácil multiplicar aqui, né? Porque é só aumentar o zero. Então, 208.800 vezes 10 aumenta um zero. Menos 10C é igual a 2C. Então, 12C é igual a 208.800. C é 208.800 dividido por 12. É só continha mesmo, né, gente? Aqui vai dar R$174.000. Então, a nossa resposta é letra B. Essa é mais simples, né? Vamos ver a próxima. Questão 2. Essa é do Enem, gente. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de 21 mil. E esse valor não será reajustado nos meses seguintes. Ele tem 20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Olha, juros compostos, hein? E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Bom, então ele quer comprar um carro que custa 21 mil e ele tem 20 mil. Durante quanto tempo que ele tem que deixar o dinheiro dele aplicado para que ele tenha 21 mil? Bom, então essa aqui, gente, tá vendo que os valores são todos pequenos? Olha, são poucos meses. Então, em vez de jogar na fórmula, o que eu vou fazer? Eu vou calculando 2% ao mês e nós vamos ver quanto tempo vai gastar, tá bom? Então, olha só, ele tem 2 mil, né? Aí, no primeiro mês, vai render 2%. Então, aumentou 2%. 1% é só dividir por 100, né? 1% de 2 mil... 2 mil não, gente, desculpa, é 20 mil, né? 2%, 1% de 20 mil é só dividir por 100, então dá 200. Então, 2% é 400. Então, passou um mês, ele tem 20.400, certo? Aí, depois, vai render 2% de 20.400, né? Então, 1% é 204 e 2% é 408, né? Então, vai ser 408. Então, vai aumentar 408, então ele vai ter 20.808, né? Então, olha, passou 2 meses, que aumentou 2% aqui, né? 2%. Aí, olha, passou 2 meses, então vai ter que ter mais de 2 meses. Então, 2 meses terá a quantia exata? A gente já sabe que não, né? Então, vamos ver mais um mês. Olha, passou mais um mês.
vai aumentar 2% de novo, né? Agora é 2% de 20.808. Então, 1% é 208,8. Então, 2% é 416,16. Então, 20.808 vai aumentar 416,16, né? Vamos ver quanto que ele vai ter. Vírgula debaixo de vírgula, né? Não esquece. Então, 14 vai 1. Dá 2, aí aqui dá 12, vai 1, 21.224,16. Bom, aí agora, gente, 3 meses já passou, né? Então, 4 meses não é, 4 meses não é. 3 meses ele vai ter quantia exata? Não, 3 meses e ainda vai sobrar para ele R$225, não é? Aproximadamente, né? Na verdade, vai sobrar 224,16. Porque ele vai comprar o carro por 21 mil, né? Então, a nossa resposta é letra B. Vamos ver agora a questão 3. Pensando em montar seu próprio consultório, Natália começou a economizar desde que entrou no curso de medicina. Ao passar no vestibular, ela ganhou R$5.000 de seus pais e os aplicou a uma taxa de 0,5% ao mês a juros compostos. Além disso, mensalmente ela depositava R$100 a mesma taxa de juros compostos. Hoje, passados 5 anos, ou seja, 60 meses, qual o montante do rendimento dos R$5.000 e qual o valor economizado por Natália com suas aplicações mensais, respectivamente? Então, olha só, primeiro, a gente quer saber quanto que vai render os 5.000 após 60 meses, a uma taxa de 0,5%, né, de juros. E, além disso, a gente quer saber também quanto que ela economizou. Aí, a gente sabe que ela aplicou quanto? Ela aplicou R$100. Então, ela economizou R$100, né, durante 60 meses, ok? Bom, então, primeiro vamos calcular de quanto que foi esse juros dos 5.000, né? Então, a gente tem um capital de 5.000, uma taxa de 0,5% ao mês e um tempo de 60 meses. Aí nós vamos encontrar o montante, né? De quanto que foi o montante. Então, é só aplicar na fórmula mesmo de juros compostos, né? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, montante é igual, capital é 5.000, que multiplica 1 mais meio, gente, por cento, divide por 100, né? Então, anda 2 casas para a esquerda, elevado a 60. Aí, esse valor aqui a gente já tem, olha, é 1,35, né? Então, o montante vai ser igual a 5.000, que multiplica 1,35. Então, o montante é igual a... Bom, 1,35 vezes 5.000, aí aqui é só continha de multiplicação mesmo, né? É 6.750. Então, a primeira parte a gente já sabe que é 6.750. Então, ou é letra A ou é letra D, né? Além disso, a gente tem que calcular também quanto que ela economizou, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, os primeiros 100, gente, que ela depositou no primeiro mês, vai render durante 59 meses. Depois, o segundo 100 vai render durante 58 meses, depois 57 meses. Então, tudo, vou só passar um traço aqui para separar, para não misturar, tá? Então, tudo que ela depositou vai ser 100 multiplicado por, olha só, 1,005 elevado a 59, aí depois o outro mês vai ser elevado a 58, né, que vai render durante 58 meses, depois 57 meses, e assim vai, até não render nada, né, o seu último depósito dela que não vai ter rendimento nenhum, ok? 100 não, né, gente, 1, né, aqui, que não vai render, é como se fosse elevado a 0, né? Então, aqui é como se fosse elevado a 0, porque aqui eu coloquei um parênteses. Então, olha só. Isso aqui, gente, ó, é uma PG. É uma PG. Eu tenho a soma dos termos de uma PG.
Então, como é que a gente calcula na PG? Olha, o A1 é o primeiro termo, que aqui no caso é 1,005 elevado a 59. A razão é o valor pelo qual você está multiplicando, né? Então, aqui você está multiplicando por 1 dividido por 1,005, porque na verdade você está dividindo por 1,005, não é? Porque, olha, é 59, 58, 57, então você está dividindo. Então, a razão é 1 sobre 1,005, ok? O N é 60, né? Que é o número de termos. É 60. Aí a soma dos termos da PG, a gente tá calculando só a soma, que depois tem que multiplicar pelo 100, né? A soma dos termos da PG, gente, é a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, cuidado que aqui o que está elevado a N é só o Q, tá? Então, a soma vai ser igual a 1,005 elevado a 59, né? Vezes 1 menos 1 sobre 1,005, né? Que é a razão, elevado a 60, sobre 1 menos 1 sobre 1,005. Aí aqui, gente, é continha mesmo, tá? Aqui tem que fazer a continha, não tem jeito, né? É claro que aqui a gente vai achando aproximado. A gente tem o valor aqui, olha, elevado a 60, olha. Então, para você achar elevado a 59, o que você faz? É só dividir, né? Por 1,005. Então, isso aqui é continha mesmo. Então, vai dar 0,35 sobre 0,005. Aí, aqui, olha, eu ando 3 casas e 3 casas. Então, vai ficar 350 dividido por 5. Ok? 350 dividido por 5. Que dá 70, ok? Aí, então, tudo que ela economizou vai ser quanto? 100 vezes 70. Então, vai dar 7.000. Então, além dos 6.750 que foi o depósito inicial que ela fez, ela ainda teve um rendimento, né, uma economia total de 7.000. Então, a nossa resposta é letra A. Essa é muito difícil, gente. Concordo com vocês, assim, que sei que vocês não vão gostar dela, mas é porque é muito chata aqui essa parte da PG, mas não tem jeito. Tem que saber essa parte da PG. Bruno fez um empréstimo de R$1.000 a juros simples, mensais de 10%. Então, essa taxa é mensal. 2 meses depois, pagou R$700 ao banco e 1 mês depois desse pagamento, liquidou o débito. Este último pagamento para liquidação do débito foi de... Bom, então, aqui, gente, tá bem tranquilo de fazer, né? Eu nem vou ficar aplicando fórmula. Vamos fazer o seguinte, ó. Ele pegou R$1.000. Aí, ele aplicou a juros simples a 10% ao mês. Aí, depois de 2 meses, então, isso aqui teve um rendimento... vou fazer pela fórmula mesmo, né? Vamos pela fórmula, acho que vai ser até mais rápido. Capital vezes a taxa, que é 10, vezes o tempo, que é 2, sobre 100. Né? Aí vamos ver de quanto que foi os juros, né, nesses 2 meses do empréstimo. Vou simplificar 2 zeros aqui, né? Então vai dar 200. Então vai render 200. Então quer dizer que ele tinha, após 2 meses, o montante de 1.200 lá para poder pagar, né? Aí ele pagou 700. Então de 1.200 eu vou tirar 700 que ele pagou, então ele ainda vai ficar devendo 500, né? Aí ele pagou 1 mês depois. De quanto que foi o pagamento então, gente? Então, esses 500 vai render 10%, né? Ele vai ter que pagar 10% a mais. Então, ele vai ter que pagar 550. Então, a resposta certa é letra B. Essa foi bem rapidinho, né, gente? Questão 5 agora. A soma dos montantes de N depósitos anuais de R, então, esse aqui é o valor do depósito, cada um, feito nos anos 1, 2, 3 até o ano N, a juros compostos e a taxa de I, calculados na data N, é dado por R, olha que já deu a fórmula. Então, R é o depósito, de quanto que foi feito, o I é a taxa anual, o N
é o tempo, né? A quantidade de depósitos. Então, se o depósito é anual, se for 10 depósitos, são 10 anos. 50 depósitos, 50 anos, e assim vai, né? Se forem feitos depósitos anuais de 20 mil, então o que é isso aqui, gente? O R, né? A taxa anual de 20, então é o I. O número N de depósitos, a gente está querendo achar o N de depósitos, para que a soma dos montantes seja, então o S é 148.832. Então a gente está querendo saber o N. Aí dá uma olhadinha nas alternativas, está tudo com log, né? Mas a gente não vai ter que calcular o log. Por que a gente não vai calcular o logaritmo? Porque as alternativas estão em logaritmo, né, gente? Então a gente vai deixar o logaritmo lá. Então vamos lá, vamos substituir nos valores. Então a fórmula é S, vamos colocar ela aqui primeiro. R que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Essa questão não é difícil, tá, gente? Ela é só feia mesmo. Então, não precisa preocupar. Então, agora vamos substituindo, ó. S, 148.832 é igual. Vou colocar tudo explicadinho para não confundir, tá? R, deixa eu colocar o R antes aqui. R, que é 20 mil, que multiplica, abre colchete, abre parênteses, 1 mais a taxa de 20%, então 0,2. Elevado a N, que é o que a gente não tem, menos 1 sobre o I, que é 0,2. Então, observe uma coisa aqui, gente, que eu quero falar com vocês. Se a gente está querendo achar o N, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos isolar o N, não é isso? Então, esse 0,2 ele vai passar multiplicando, o 2.000 vai passar dividindo, o 20 mil vai passar dividindo. Então, aqui é só continha mesmo, tá? Então, vai ficar o seguinte, aqui, ó. 148, porque tem que isolar o N, é isso que a gente tem que pensar. 148.832 vezes. Esse 0,2 ele vai passar multiplicando. Certo? E o 20 mil vai passar dividindo. Ok? É igual a... Aí, olha só, já vai sobrar só 1,2 elevado a N menos 1. Deixa eu arrumar isso aqui. Certinho, gente? Olha, passou o 0,2 multiplicando, o 20 mil dividindo e ficou 1,2 elevado a N menos 1. Aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa continha aqui e já somar o 1, né? Que vai passar 1 somando do outro lado. Aí, gente, resolvendo essa continha aqui, que não é difícil, né, gente? Porque olha aqui, esse 2 aqui, você pode simplificar com esse 2 aqui, ó, fica 10.000... E aqui ficar 0,1, tá? E aí, você vai depois somar 2, né? Que vai passar pro outro lado. Então, vai chegar no seguinte, 2,488 e 32. Isso aqui é igual a 1,2 elevado a N, ok? Aí, gente, olha só. Para calcular um expoente, para achar um expoente, o que a gente faz? A gente joga logaritmo dos dois lados, tá? Porque quando você tem uma igualdade, tudo que você fizer de um lado, se você fizer do outro lado também, não altera a igualdade. Então, se 2,488 elevado, vezes 48832 é igual a 1,2 elevado a N, então o log de 2,48832 é igual ao log de 1,2 elevado a N. Tá bom? Aí, esse N, o que acontece? Aqui é uma propriedade de logaritmo, lembram? Ele pode passar para frente multiplicando o logaritmo. Então, fica log de 2,48832 é igual a 1,2 log... 1,2 não, gente. N, né, que passou multiplicando, vezes log de 1,2. Pronto. Então, o que é o N? O N vai ser log de 2,48832 dividido pelo log de 1,2. Então, olha só, a gente não tem que calcular os logaritmos, só tem que aplicar a propriedade aqui, né, de passar o N multiplicando, e a resposta tá desse jeito aqui, olha, é a nossa alternativa, tá
Tá bom? Então, não é uma questão difícil, ela é bem feia, né? Que você olha assim, você acha que vai ser uma coisa muito complicada, mas nem é, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 6. Em todos os dias 10 dos meses de janeiro, fevereiro e março de um certo ano, o senhor João aplicou a mesma quantia de R$ 1.000 à taxa de juros compostos de 10% ao mês. Pode-se concluir que o montante dessa aplicação no dia 10 de abril desse mesmo ano foi de... Quanto que ele tinha em 10 de abril, gente? Então vamos lá, olha só. Vamos colocar aqui os meses. Como a taxa é muito simples, é 10%, é fácil de calcular, né, gente? Porque 10% é só dividir por 10. Aí eu já vou fazer no mês a mês aqui, tá bom? Então, janeiro, fevereiro, março e abril. A gente quer saber quanto que ele vai ter em abril. E ele está depositando R$ 1.000 a cada mês. Então, ele tinha R$ 1.000 aqui em janeiro. Aí, esses R$ 1.000 vai render 10%. Né? Então, em fevereiro, ele vai ter 1.100, porque 10% de 1.000 é 100, e ele vai depositar mais R$ 1.000, certo? Então, ele vai ficar com 2.100. Aí, esses 2.100 vai render 10% até março. 10% de 2.100 é 210. 210 com 2.100, 2.310. Aí ele vai depositar mais R$ 1.000, né? Porque os depósitos são sempre de R$ 1.000. Então ele vai ter 3.310. Aí esse 3.310 vai render 10%, que é 331. Com mais 3.310 que ele já tem, ele vai ficar então com 3.641. Aí, em abril, gente, ele não fez depósito não, né? Tá vendo? Ele fez depósito, foi em janeiro, em fevereiro e março. Se ele tivesse feito depósito em abril, não ia render nada, né? Aí eu teria que somar só mais 1.000 aqui, tá bom? Mas ele não fez. Então, a nossa resposta é letra B. Vamos ver a próxima. Questão 7. Essa aqui, gente, é daquela problemática, né? Que eu já até expliquei para vocês numa aula, que muita gente confunde, né? Mas vamos lá. Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento: à vista, 860, em 2 parcelas fixas de 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. Então, olha, a primeira, gente, é uma entrada, é no ato da compra. Então, a gente não paga juros sobre ela, né? Eu só pago juros sobre o que eu estou devendo, né? Sobre saldo devedor. Qual que vai ser a taxa de juros, então, nesse caso? Bom, então, se eu pagasse à vista, eu pagaria 860. Só que eu dei de entrada 460. Então, eu fiquei devendo para a loja R$ 400. Então, gente, esses R$ 400 corresponde ao meu saldo devedor. Na verdade, na hora que eu saí da loja, eu estava devendo para a loja R$ 400. Certo? Aí, depois de um mês, eu vou pagar 460. Então, quanto que é o juro? O juro é R$ 60, não é? Porque se eu deveria pagar 400, paguei 460, é R$ 60 de juros. Então, se pedisse em dinheiro, a resposta seria 60. Mas a gente quer saber a taxa. Esse juro é sempre calculado sobre saldo devedor, que é o 400, né? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3. Olha, 400 é 100%. E 60 é X. Então, eu quero saber quantos por cento de 400 que dá 60, né? Então, pode fazer uma regra de 3 direta, né? Só multiplicar cruzado. Ou a gente pode olhar a proporcionalidade aqui também, gente, olha. De 100 para 400, divide por 4. Então, de 60 para X, também divide por 4, que é uma regra de 3 simples direta. Então, pode fazer isso, tá? Quando ela é direta. Então, X é igual a 60 dividido por 4, que é 15%. Então, o juro vai ser de 15%. A resposta certa é C. E é por cento, gente, porque o 100 está em porcentagem. Então, o X também está em porcentagem, tá bom? E pode fazer pela forma de juros simples também? Pode. Aí, o capital vai ser 400, o juro é 60, né? O tempo é 1. Aí, você encontra a taxa, tá bom? Chega na mesma resposta. Mas eu acho que assim é até mais rápido, né? Questão número 8. Sejam 0 e 1 2 anos consecutivos. Em um país sem inflação, suponha que o ano 0, o PIB, seja 1.000
e a dívida pública seja 600. Portanto, a relação dívida sobre PIB é 600, né? Olha que a questão está dizendo que é 600 de dívida pública e 1.000 de PIB. Então, a relação é de 60%. Se o PIB crescer 2% ao ano e a taxa de juros da dívida pública for 4% ao ano, quanto o governo deverá economizar, isto é, ter um superávit de receitas menos despesas no ano 1, para que a relação dívida e PIB fique estabilizada em 60%? A dívida pública no ano 1 cresce em relação à do ano 0, pela incorporação dos juros, e diminui pelo superávit. Então, vamos entender aqui, gente, olha só. O PIB vai crescer 2% de um ano para o outro. Então, primeiro, o PIB aqui, ele é 1.000, vamos fazer por partes, tá? Então, ele vai aumentar 2%. Então, o PIB vai passar a ser de 1.020, né? A dívida é de 600 e ela vai aumentar 4%. 4% de 600 é 24, né? Então, ela vai passar a ser de 24. Então, se não fosse mexer em nada de superávit, né? Quanto que o governo tinha que economizar? Dívida sobre PIB ficaria 624, deixa eu arrumar aqui, e 24 sobre 1.020. Só que aí, gente, isso aqui não dá 60%, né? Porque 600 sobre 1.000 dá 60%, mas 624 sobre 1.020 não dá 60%. Então, o que tem que acontecer? O governo, para continuar com a dívida estabilizada em 60%, o governo vai ter que economizar um pouco, né? Ele vai ter que economizar. Então, essa dívida aqui, ela teria que ser um pouco menos de 624 para que essa razão continuasse em 60%. Então, é isso que a gente quer saber. Quanto que tem que diminuir na dívida para que essa razão continue sendo de 60%. Então, esse valor do superávit, né, que o governo vai ter que economizar, é um valor X, que a gente não sabe quanto que é o que está perguntando na questão, né? Então, olha só, esse 624, em vez de ele ficar devendo 624, eu vou tirar X, né, que é um valor que eu preciso tirar do 624, porque o PIB não tem como mudar, né? Para que essa dívida continue sendo igual a 60%. Então, eu quero saber quanto que eu tenho que diminuir do 624 para que essa razão continue sendo de 60%, 0,6, né? Bom, então agora é só a gente resolver essa equaçãozinha aqui, tá? Então, vai ficar 624 menos x sobre 1.020. Eu vou fazer aqui na forma de fração, tá, gente? Aqui vai dar 6 sobre 10, não é isso? Então, tá. Aí, eu vou multiplicar cruzado aqui. 624 vezes 10, 6.240, menos 10x é igual. Aí, olha, 6 vezes 2, 12, vai 1, desce 1, 6.120. Então, 10x é igual a 6.240 menos 6.120, que dá 120. Então, o x é igual a 12. Então, quer dizer que o superávit tem que ser de 12. Resposta certa, letra C. Vamos agora para a questão 9. Mariana fez um empréstimo à base de juros compostos em um banco que cobra 10% ao mês. Ao final de 180 dias, isto é, 6 meses, né, gente? 180 dias são 6 meses. Ao final de 6 meses, o montante a ser pago por ela será de 9.000. Com o dinheiro do empréstimo, Mariana realizou alguns pagamentos, chegando à sua casa com 1.250. Quanto ela gastou aproximadamente com os pagamentos? Então, olha só. O que nós vamos fazer? Ela pegou um dinheiro emprestado, né? E cobra 10%. Depois de 6 meses, ela tinha que pagar, né? O montante que ela tinha que pagar é de 9.000.
Com o dinheiro do empréstimo, que é um valor que a gente não sabe quanto que é, ela fez alguns pagamentos e pagou 1.250. Então, a gente tem que achar o quê? Quanto que é o capital. Aí, depois desse capital, né, que foi o valor que ela aplicou, a gente vai tirar os 1.250, né, que foi o que ela chegou em casa, para a gente saber quanto que ela gastou com os pagamentos, tá? Então, a questão está pedindo o quê? Primeiro, para a gente achar o capital, né? Então, o capital a gente não sabe. A taxa é de 10% ao mês. O tempo é 6 meses. E o montante é 9.000. Então, a gente já tem informação suficiente para achar de quanto que foi o empréstimo dela, né? Então, montante é igual capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. 9.000 é igual, capital eu não sei. Deixa eu só arrumar minha tela aqui, que saiu do lugar. Capital eu não sei, que multiplica 1,1, né, que é 0,1 mais 1, elevado a 6. 1,1 elevado a 6, olha, foi dado na questão, né, que é 1,8. Então, 9.000 é igual a 1,8C. Então, C é igual a 9.000 dividido por 1,8, que dá 5.000. Então, ela pegou de empréstimo 5.000. Só que está dizendo o seguinte, ó, com o dinheiro do empréstimo, que é os 5.000, né? Ela realizou alguns pagamentos e voltou para casa com 1.250. Então, quanto que ela gastou? Ela gastou 5.000 menos 1.250, né? Então, ela gastou 3.750. Então, a resposta certa é letra D. Agora, vamos ver a última questão, questão 10.